ao vivo? Tá, lá no seu não foi. Ué. Só apertar. Ocorreu um erro com sua transmissão. Eita. Vê se tá certo. Foi aí? Aí. Tá dizendo. Tá ocorrendo um erro com a transmissão. O que será que é? Ué. Agora foi. Agora você está ao vivo. Boa tarde, pessoal. Como estão? Domingão. Vocês acreditam que eu deitei para dormir 30 minutinhos e eu acordei agora? Aí a benção aqui chega e não... nem bate palma. Deu um novo grito lá, boa tarde. Aí ela latiu. Ela cumprimentou. Ah, foi. Então foi. Ela me cumprimentou. Mas já era 3h05? Era 3 horas. Certinho. Ponto. Eu que atrasei um pouco. Boa tarde, meu povo. Domingão, 4 de maio de 2025. E o tempo voa. Deus do céu. Vocês acham que não? Vem, benção. Os Vai dias, dar... Não, não é possível. Ali. os dias estão Dá boa tarde Passando pra todo mundo. ligeiro. Boa tarde, gente. Ontem eu tava falando disso. A percepção que eu venho pesquisando em mim mesmo, né? Que eu sempre pesquisando, eu comigo mesmo. Sobre essa questão Mais rápido? da sensação do tempo. É que é sensação, né? Então, a NASA está dizendo que... Inacreditável. Que a construção das barragens da China aumentou não sei quantos... Acho que dá 3 dias no ano. A mais, deixou de ser mais longo. Vocês conseguem acreditar num negócio desse? Olha, eu já acho, na minha opinião, assim, não contrapondo totalmente a NASA, mas eu acho que é o seguinte, foi aquele elefante gigante lá na África que espirrou. Gente, é cada coisa que eles falam que eles ainda não entenderam que ninguém mais acredita neles. Ninguém mais acredita. E eles continuam inventando história, contando mentira, soltando baboseira na internet. Aí... Eu já sei que diz que não tem, o nosso dia não tem mais 24 horas, tem 18. Isso eu acho que é bem provável. Ixi, já me falaram 16. Aí, Já ouvi 16. Vamos falar disso? Eu falei disso ontem, vamos falar disso um pouquinho hoje? Gente, não tem tema mesmo, né? Não, só para avisar que hoje a gente está com umas visitas de para mim é motoqueiro. Não, isso não é motoqueiro. Isso é caboclo sem ter o que fazer que anda de moto. Sim, motoqueiro. O que é motoqueiro? Quem só faz arruaça. Mas motoqueiro, eu fui motoqueiro 40 anos. Estou dizendo que esses aí não são motoqueiros. Esses não são, como você falou, são arruaceiros que andam de moto. Por isso que é motoqueiro. Moto fazendo arruaça. É. Moto arruaceiros, então. Moça, você tem sua água, por que você não vai tomar sua água Moto lá? arruaceiro, motoqueiro não é não. Motoqueiro tem regras. Motoqueiro tem maneira de agir. Eles se ajudam outras pessoas que se Você fala respeitam. daqueles que tem clube? Hã? São Não, aqueles nem que tem esses, clube. não, nem esses que tem clube. Esses que tem clube são motoclubeiros. Eles mesmos. Se pega esses caras. Hoje é dia 4? Dia 4. Você pega esses caras nessas procissões que tem aí. Sabe como é que os caras andam hoje em dia? Tá assim. As maiores motos andam na frente. Hoje em dia. As maiores motos andam na frente. Aí vem vamos colocar assim, as 1000, as 900, as 850, as 600, as 500, as 400. As maiores e mais caras, né? Vão na frente. Então, Aí vem aquelas de 100 mil, aí abaixo para 80 mil, 50 mil. Não, tô falando em cilindrada, né? Aí vem até chegar nas 100 cilindradas, que são as menorzinhas, né? Isso hoje. Se você fosse andar de moto, se você fosse numa procissão dessa, que o pessoal ia para Bandeirantes, há 30 anos atrás,
Sabe quem eram as motos que iam na frente? As cinquentinha. Atrás dela vinham as 100 cilindradas. Atrás dela vinham as 180. Atrás delas vinham as 250. As 1000 eram as últimas motos. Porque essa é uma das regras dos motoqueiros. Os maiores protegem os menores, fazem a retaguarda. Quem dá o ritmo do passeio são as menores e não as maiores, porque as maiores conseguem acompanhar as menores, mas as menores não conseguem acompanhar as maiores. Então, ser motoqueiro é ter uma série de regras de respeito, de cooperação, de amizade, de lealdade. Hoje em dia, isso não existe mais. Mas vamos lá, não estamos aqui para falar de motoqueiro, é porque é um assunto que eu gosto, tá? Eu andei de moto 40 anos. Então, olha só, rapaz, o então tinha sumido faz um tempo, hein? Voltou, mas vou deixar ele quieto. Nós estávamos falando do tempo linear, né? Da sensação do tempo linear, né? Que o pessoal, tem gente falando que o dia tem 18 horas, 16 horas, estão falando que vai baixar para 14, para 12, para 8, para 9, para 5, daqui a pouco o dia vai ter meia hora. Aí é o seguinte, o que as pessoas, o que eu venho ouvindo já, tem pelo menos 1 ano e meio ou 2 anos por aí. As pessoas falando assim, prestem atenção, que quando a frequência Schumann está alta, parece que o dia fica mais curto, que o dia passa voando, você não consegue fazer nada. Quando a frequência Schumann baixa e volta aí para 8, 9, 10, aí o dia fica mais tranquilo. Eu venho, né? Desde que eu comecei a ouvir isso, eu sou curioso, né? Sou um eterno curioso. Acho que eu já devo ter sido cientista em alguma encarnação passada. Porque eu sou um pesquisador nato, assim. A pessoa fala uma coisa, eu fico observando, fico ouvindo, depois eu vou ver se aquilo funciona. E às vezes funciona para mim, não funciona para os outros, não sei. Mas assim, o que eu prestei atenção? Que quando a minha frequência está alta, opa, esqueci de tirar o som das chamadas aqui do WhatsApp. Deixa eu silenciar aqui, porque senão o pessoal vai... Meu filho está me avisando aqui, provavelmente do aniversário da minha neta, que daqui a pouco vai começar. O que eu percebi assim, a minha percepção, tá? Eu ainda estou observando, mas até agora, vou falar da minha conclusão até agora. A minha conclusão do que eu tenho feito de teste no meu laboratório, que sou eu mesmo, é assim. O dia que eu estou super bem, que eu estou tranquilo, que eu estou sereno, que a cabeça consigo ficar várias horas do dia em silêncio, que assim, ficam 20 minutos, meia hora em silêncio, aí pensa em alguma coisa, vem algum pensamento e tal. Aí quando eu vejo que eu estou querendo me perder, eu me policio, silencio a mente de novo. Então fica nessa movimentação, nesse sobe e desce do pensar. Eu não consigo ainda ficar o dia inteiro com a cabeça em total silêncio, mas muitas horas por dia eu consigo. E tem dias, né? Tem dias que fica um pouco mais barulhento. Não é o tempo inteiro como era antes, nem é aquele barulhão mais como era antes. Mas acontece. Nesses dias que eu consigo ficar bastante calmo, bastante tranquilo, parece que o dia não passa. Parece que o dia fica lento. Porque na frequência alta, a sensação de tempo modifica. Você consegue, assim, inconscientemente, né? Você consegue sair da linearidade. Você fica ali na sua bolha, né? Frequencial, e o dia parece que fica lento. Eu consigo fazer tudo que eu queria, e às vezes eu paro e falo, bom, eu já fiz o que eu tinha pensado em fazer hoje, já acabou. Aí eu vou olhar o relógio, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, caramba, como assim?
E aquele dia que acontece alguma coisa, que eu fico... Isso acontece comigo quando eu acordo às 4 da manhã. Às 9 já terminei tudo. Mas eu também, né? Apesar de que eu levanto cedo, mas eu levanto cedo, minha primeira atividade mesmo é academia. Eu vou preparar lá meu chá, vou preparar semente de funcho, né? Vou fazer a gelatina e tal. Eu faço essas coisas, aí vou para academia e volto. Então, quando é antes das 8, eu voltei. E aí eu vou sentar, vou escrever e tal. Quando eu penso, não, vou escrever tal coisa agora, é tarde, né? Eu vou olhar que mal e mal chegou 11 horas. É assim que eu percebo. Quando a nossa frequência, quando a minha frequência tá bem alta, que eu estou bem tranquilo aquele dia, parece que o tempo não passa. E ele vai, é lento, sabe? É gostoso. Eu, pra falar a verdade, o meu tempo, ele tem passado... O som tá baixo? Eu acho que eu deixei baixo. Deixa eu ver. Tem passado... Tá. Eu acho que agora deve ter melhorado. Dá uma olhada aí, por favor. Ele tem passado muito rápido. Eu não sei se é porque eu não fico olhando em relógio. Eu sei quando é determinado horário porque eu tenho alguns horários para eu tomar, tipo, meus suplementos. Que é às 8 da manhã, às 14 horas e às 18 que eu coloco, que é para eu saber que já são 18 horas. Caso contrário, eu não sei que horas são. E hoje, por exemplo, para mim que hoje era Dia das Mães, tanto é que eu mandei um monte de mensagem. Um monte de mensagem achando que era Dia das Mães hoje. Aí alguém pegou e falou assim, não... O segundo domingo, né? Mas eu jurava que hoje era o segundo domingo já. Eu nem... Mas só uma pessoa que falou, os outros tudo agradeceram. Ai. Mas assim, o horário pra mim realmente quando eu vejo, já foi segunda-feira, quando eu vejo, já é segunda-feira de novo. E tá assim, o meu tá muito acelerado, demais até. E não deveria estar, porque, por exemplo, eu não tenho aquilo que eu falo da agenda. Porque eu não tenho aquela coisa de tem que acordar cedo para ir pro trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então o tempo para mim ele deveria estar literalmente parado, né? E não é assim. A sensação do tempo, assim, dos dias estarem passando com muita rapidez, essa sensação eu não perdi. Essa continua. Porque, gente, nós estamos em 4 de maio. Metade do ano já. Quase metade do ano já. Muito rápido. E antigamente assim, demorava tanto, não sei se é quando eu era pequena, que eu tinha que acordar cedo e ir pra escola. Mas essa sensação, essa percepção do tempo linear, que são as horas, durante o dia, essa sensação eu sinto ela variável. Tem dia que eu acordo, faço uma coisa, aí eu olho e falo, caramba, já está escurecendo. O tempo voa. E tem dias que eu acordo e faço um monte de coisa, faço um monte de coisa, aí eu saio, vou na rua, tenho que fazer alguma coisa na rua, vou lá, não sei o que e tal, volto, tá. Aí quando eu olho, mal acabou amanhã. Eu falo, nossa, o tempo está muito lento, está muito curto. E tem dia que é muito rápido. Então, assim, a sensação muda. E aí, eu peguei o gancho do pessoal falar que tem a ver com a frequência Schumann, e eu fiquei refletindo, né? Tá, então tudo bem, o tempo não é linear, o tempo então tem a ver com o quê? Se o pessoal está falando que tem a ver com a frequência Schumann, eu pensei, então deve ter a ver com frequência, né? O tempo, a percepção. Não é que o relógio andou mais rápido ou andou mais devagar, o relógio continua na mesma velocidade. A máquina está ali. O detalhe que a gente tem que ter em mente é que o tempo, esse tempo real, linear, humano, não existe. Começa por aí. Esse não é real. Mas tudo bem, o relógio está lá, né? Você vai olhar no relógio que horas são, se já fez meia dúzia de coisas, já são 4 horas da tarde, você fala, poxa, o tempo passou rápido. Mas você faz aquela meia dúzia de coisas e ainda é 10 horas da manhã, você fala, poxa, o tempo passou devagar. Né? A minha percepção é que é a nossa frequência que determina esta percepção do tempo linear.
não é a frequência Schumann. Mas ao pessoal dizer que é a frequência Schumann, para mim serviu como um parâmetro para eu observar a questão frequência. E aí eu entendi que, assim, se você está numa frequência muito boa, numa frequência muito alta, né, dentro das nossas possibilidades, é claro, parece que o tempo fica lento, parece que ele expande, porque nós, não sei se foi o Einstein que falou, ou se foi o Tesla, não lembro quem foi que falou, que o tempo ele expande e contrai. Em acordo também, o universo é a mesma coisa, o universo expande e contrai. E algum deles falou, eu não lembro quem que foi, mas que falou, lá no comecinho do século passado, que o tempo ele expande e contrai. Mas faz sentido, porque se a gente está indo para a quinta dimensão, a gente está expandindo. Sim. E se a gente está expandindo o tempo, ele realmente... Aí que a percepção do tempo... O tempo, o Cronos fala, né? Cronos é o tempo em si, né? Tem o Kairos, que é o tempo linear, que é esse que a gente está falando, e tem o Cronos é o tempo em si. Cronológico. É o tempo, né? A percepção, vê bem, não é o tempo que muda, é a sua percepção do tempo linear. Porque o nosso cérebro, ele está focado, ele está acostumado, e isso já foi falado cientificamente comprovado, e eu detesto falar o cientificamente, mas cientificamente comprovado, que o nosso cérebro, quando ele tem uma linha, né, de raciocínio, de pensamento, quando acontece alguma outra coisa, ele não consegue processar, ele leva tempo. E aí eu lembro da historinha eu não lembro se foi o próprio Montezuma, lá no tempo dos astecas, que eles estavam fazendo um ritual, os sacerdotes estavam fazendo um ritual num penhasco à beira-mar. E um dos sacerdotes, acho que era o sacerdote-chefe lá, ele sentiu uma coisa diferente vinda do mar. Porque eles estavam fazendo ali um ritual e tal. Eles começaram de madrugada aquele ritual, e de manhã cedo, quando começou a amanhecer o dia, um pouquinho depois, aquele sacerdote, ele sentiu que tinha alguma coisa diferente no mar. Mas ele olhava para o mar, ele olhava para o horizonte, e ele não via nada, mas tinha um ponto do horizonte que ele olhava, e ali tinha uma energia diferente, e ele teve aquela percepção de que naquele ponto alguma coisa diferente, nova, alguma coisa que ele não sabia o que era, estava acontecendo ali. Eles terminaram os rituais, os sacerdotes voltaram lá para a cidade, e esse sacerdote ficou lá no penhasco. Aí ele ficou lá olhando mesmo, só olhando, naquela direção principalmente, porque ele queria saber o que era aquela energia. Passado lá, não sei quanto tempo, 1, 2 horas, 3 horas, ele conseguiu ver os galeões espanhóis. Era Cortés vindo invadir. E ele conseguiu ver, mas ele ficou horas ali, porque ele teve a percepção de uma energia diferente, de uma frequência diferente naquele ponto específico do horizonte. E ele ficou concentrado ali, né, forçando o cérebro dele. De repente ele viu. Por que ele não viu antes? Porque a cabeça dele, o cérebro dele, não conhecia o conceito do galeão, de um navio. Eles tinham barcos pequenos. Ele não conhecia o conceito de um barco daquele tamanho, enorme, com um monte de gente dentro, com velas gigantescas e tal. Ele não conhecia. Aquilo para ele simplesmente não existia, né? Porque ele não tinha o conceito. Como ele não tinha o conceito, ele não conseguiu enxergar de pronto. Ele teve que ficar ali horas e horas e horas, até que o cérebro dele, né, fez com que ele enxergasse os galeões. E assim é que nosso cérebro funciona. Tá? Isso aí a ciência já explica, já faz um bom tempo. Se você não tem o conceito, se você nunca viu aquilo, se você não sabe como é, não tem a mínima ideia, você não consegue enxergar. Olha que coisa louca. E essa percepção do tempo, eu entendo que é assim também. Essa percepção através da frequência,
da nossa frequência. Seria interessante que as pessoas fizessem essa observação. Até se preparar para fazer isso. Apesar de que eu não me preparo, né? Mas eu fico analisando. O dia que eu estou com uma frequência melhor, o tempo se alarga. O dia que acontece alguma coisa que eu não fico bem, o tempo fica mais rápido, ele se encurta. Poxa, eu tinha um monte de coisa para fazer, porque aquilo lá, aquele problema que eu tinha que resolver, não consegui resolver, não deu tempo, o tempo correu, porque a frequência baixou, a sensação, a percepção do tempo linear mudou. Vou continuar fazendo a análise, vou continuar observando, mas até o momento a conclusão que eu cheguei é que a percepção do tempo linear está intimamente ligado à frequência na qual nós estamos naquele dia. E aí a percepção muda completamente. Até se te perguntaram, você não falou que tinha uma canalização que você ia ler hoje? Ah, era da outra vez. Nem sei se está aqui, acho que eu paguei. Mas não era para ler hoje? Hã? Não era para ler hoje? Não, era da semana retrasada para semana passada, acabei esquecendo. Não, foi sexta. Não. Foi da outra. Do domingo? Foi do. Acho que foi segunda. Eita. Nem lembro. Você vê como é que tá? Como é que tá a cabeça dos não lineares? O tempo já se perde. Aliás, já faz um tempo que eu tô assim, eu falo pro pessoal da Prometria, eu pergunto. Tem dia que eu pergunto que dia que é. Tem dia que eu pergunto que dia que foi que nós fizemos tal coisa, que nós falamos tal coisa. Hã? Eu só sei o dia da semana porque você fala aqui, que você não falou dessa vez. Eu tenho a questão da aula, né? Eu preciso estar conectado nessas questões de dia de semana por conta de aula, mas fora isso, realmente. Faz tempo que eu me perco assim nos horários, nas datas. Data, então, meu Deus do céu. E eu que diga, né? Porque hoje. Hoje é Dia das Mães. Hoje é Dia das Mães, por mim. Tem muita coisa acontecendo, né, gente? Muita coisa acontecendo. Em todos os lugares do mundo, muita gente falando de muita coisa. A Rose mandou agora há pouco um negócio dos 3 dias de escuridão. Eu nem assisti, Rose. Ela tem a mesma opinião que a sua. Eu não Por isso até que eu mandei. Eu não consigo dar força para isso. Porque o cara fala assim, porque os 3 dias de escuridão eu já tiro do canal. Nem ouço. Eu sou o contrário. Eu escuto tudo para eu saber de tudo. Que para mim tudo é verdade e nada é verdade ao mesmo tempo. Para mim tem alguns temas que eu definitivamente não me interesso. Vamos ver. Tá falando aqui, ó. A gente vai ter que trocar os nossos... Tem que trocar o celular por computador. Não, de posição, porque você está bem na frente do meu. Tá. Coloca aqui para eu poder, senão para eu ler eu ia estar na frente do seu, né? Então vamos lá. Para mim faz todo sentido, de acordo com a frequência que alcançamos no dia, mas vejo que está mais rápido mesmo. Meio do ano está aí. Essa percepção da hora, né, durante o dia, ela é de acordo com eu já percebi, né, que é de acordo com a frequência, mas realmente o tempo, o dia em si, né, assim, meses, semanas, anos, tá um negócio muito louco e passando mais rápido. Mas isso o pessoal já vem falando há algum tempo, né? Ó, achei interessante. O que uma IA me respondeu aqui, ó. Eu perguntei por que o tempo, essa sensação nossa do tempo está passando rápido. A sensação de aceleração do tempo é real em termos de percepção e energética. A frequência vibracional da Terra está aumentando. A Terra está passando por um processo de elevação vibracional, transição planetária ou ascensão. Quando a frequência sobe, tudo vibra mais rápido, inclusive a percepção do tempo linear. Isso faz com que o tempo pareça mais curto, como se o dia tivesse menos horas. Até colocou exemplo aqui, ó. Quando a sua alma está em alta vibração,
ela se alinha mais ao tempo espiritual, que é o Kairos que eu falei, do que ao tempo cronológico, que é o Cronos. E nesse tempo do espírito, o relógio perde o sentido tradicional. Faz todo sentido. A expansão frequência. a expansão da consciência é igual à contração da linha do tempo. Exatamente. Quanto mais tua consciência vai expandindo, o tempo vai sumindo da sua vida. Por isso vai ficando mais largo, mais... Sabe aquela junção lá do trigo, ó, da água com açúcar, por exemplo? Você vai se fundindo. Por isso que dá essa sensação. Você vai virando o mesmo. Você e o tempo é o mesmo. Por isso que ele fica expandido. Uhum. Porque ó, se a frequência do planeta aumentou, se você ficar numa frequência baixa, você vai ter a percepção de que tudo está mais rápido. Agora, se você eleva... Ao contrário. Não, é isso. Não, se você está na frequência baixa, o tempo não passa. Não, você tem a percepção que ele passou mais rápido, porque ele está expandido na frequência do planeta. Lê de novo. A Terra está passando por um processo de elevação vibracional, às vezes chamado de transição planetária ou ascensão. Quando a frequência sobe, tudo vibra mais alto. Mais alto, mais rápido. Ok? Inclusive, nossa percepção do tempo linear. Tá? Isso faz com que o tempo pareça mais curto. Como se o dia tivesse menos horas. Então, faltou ele colocar aí. Parece mais curto, porque a nossa frequência está baixa. A frequência do planeta subiu. Tá, aí vamos lá. Quanto ao exemplo que ele coloca. Quando sua alma está em alta vibração, ele se alinha mais ao tempo espiritual. Sim. Expande, que é o tempo Kairos. Então, expandiu. Que é a parte espiritual. O tempo ficou mais... Quando a nossa alma está em frequência... Então, quando a sua frequência sobe... Você expandiu. Perde-se o tempo. Perde-se o tempo. Lá, ele não fala que a frequência do planeta, quando sobe, o tempo expande. Se o seu espírito também expandiu, o tempo não ficou mais curto. Agora, porque ele está vibrando na mesma velocidade, porque a frequência é a velocidade. Não entendi o que você acabou de falar lá, que abaixou? Não. Ó, a frequência do planeta subiu. Sim. Certo? Então, vibrou. E se eu subir também? Se você subir também, essa percepção de mudança de tempo linear, ela não existe, porque você subiu na frequência igual. Se fundiu como se fosse um. Se fundiu como se Por isso fosse não um. existe o tempo. Então, como ele está vibrando mais rápido, então o tempo fica mais expandido. Então aquela percepção do dia curto acaba. Agora, se você está vibrando, se você continua na baixa frequência e o planeta está em alta frequência, o tempo para o planeta expandiu e para você não. Então o tempo parece que ficou mais rápido. Não, ao contrário? Não. Não tem que ficar mais curto? Não. Perdão. O tempo ficou mais curto. Você tem a sensação de que o tempo ficou mais curto. Por que você tem a sensação de que ficou mais curto? Porque a frequência está vibrando mais alta. A frequência do planeta está alta e você está numa frequência baixa. Mas se eu estou na frequência baixa, para mim o tempo continua o mesmo, não é? Não, porque a frequência do planeta está alta. Isso interfere na sua percepção. A percepção de que o tempo está passando muito alto. Muito rápido. Muito rápido. Então eu estou em baixa frequência. Você está em baixa frequência. Mas aí não bate, porque se eu estou em alta frequência, eu estou lá em cima. E se eu estou em baixa frequência, eu também estou lá? Não. Não entendi. Não. Se você, o planeta está em alta frequência. O tempo expandiu. Some. Não, o tempo expandiu. Sim, mas o que é expandiu? Expandiu. Ele ficou mais longo, então? Ficou mais longo. Então, na verdade, se eu estou em alta frequência... Ficou mais rápido. Tá. Se eu estou em alta frequência, o meu dia ele tem que ser mais longo e não mais curto. Isso. Se você estiver em alta frequência, você vai ter a percepção de que o dia foi mais longo. Se você estiver em baixa frequência, você vai ter a percepção... Nossa, então eu estou em menos não sei quantos. frequência baixa. Mas Essa
a minha percepção de que o tempo, ele não existe. Ele existe, mas não é linear. Não, aí é que tá. É o contrário. Para nós humanos, o tempo existe porque ele é um tempo que foi criado pela humanidade. O Cronos, cronológico. O tempo no universo, ele não existe. O tempo e espaço não existe. Não é, ele existe, mas não na nossa, como nós o vemos, tanto é que aqui Mas não é tudo no agora? é tudo então. Então não existe passado, não existe futuro. Não existe tempo, ele está acontecendo ao mesmo tempo. Não existe essa divisão. Mas é o que eu estou falando. Na maneira com que nós vemos, ele não existe. O que existe, por exemplo, para o astral, não é tempo, é evento. Então, É evento. A criação, então não existe mesmo. a criação do planeta, nós falamos assim, o planeta foi criado há não sei quantos bilhões. Se você for no astral e falar assim, eu queria ver a criação do planeta há não sei quantos bilhões de anos. Na verdade está sendo criado ainda. O cara lá do registro acástico vai falar assim, não, peraí, você está me fazendo duas perguntas em uma. Você quer o evento criação do tempo, ou você quer algum evento há tantos bilhões de anos, que você chama de tantos bilhões de anos? Porque não existe esse tempo lá, existe o evento. Eu sempre uso a queda da Bastilha. A queda da Bastilha foi lá, 14 de julho de 1700 e não sei o quê. Tá. Não existe antes de Cristo nem depois de Cristo. Não existe. Então, assim, se você for no... Antes do Big Bang, depois do Big Bang. Que nunca existiu. O Big Bang nunca existiu. Se você chegar no registro, lá no bibliotecário do registro acástico, falar assim para ele, eu queria ver o que aconteceu dia 14 de julho de 1700 e não sei quanto na França. Ele vai olhar para você e falar, não sei do que você está falando. Agora, se você falar para ele assim, eu queria ver, né? Eu estou falando de ver, pegar o registro lá e você assistir, né? Eu queria ver o evento, a queda da Bastilha. Tá, esse tem. Esse 14 de julho aí não tem, não existe. Mas o queda da Bastilha está aqui, pá. Aí você vai assistir lá num visor, lá no monitor, a queda da Bastilha. Você vai assistir tudo o que aconteceu. Se você falar em dia, hora, mês, anos, nada. Agora você falar assim, eu quero ver como é que a Terra se iniciou, como é que iniciou a criação do planeta. Aí ele vai te mostrar. Se você perguntar, isso foi há quanto tempo? Ele não vai saber te responder. Porque não tem tempo. Tem evento. Tá, deixa eu continuar aqui então. Expansão da consciência é igual a contração da linha do tempo. Com a consciência mais desperta, você percebe mais, sente mais, vive mais intensamente. Isso gera a sensação de que os eventos se acumulam e que o tempo não é mais suficiente. Também há uma dissolução gradual da ideia de passado, presente e futuro, como separado. Tudo está se sobrepondo mais. Então o ChatGPT está errado também, está se enganado. Colapso da linha temporal coletiva. Antigas estruturas de tempo, como rotinas, padrões sociais, prazos, estão ruindo. A humanidade está co-criando novas formas de viver o tempo, mais conectadas ao presente e à intuição. Isso causa confusão interna, pois o relógio diz uma coisa, mas o coração diz outra. O próprio chat está confuso. Seu eu superior está chamando para o aqui e agora. Quando você sente que não tem tempo ou que está passando rápido demais, é sinal de que o agora está pedindo presença. O tempo está se convidando a sentir mais e fazer menos. Ser mais e correr menos. É isso. Ó, a pessoa falando aqui, ó. Então eu tô lascada na frequência. Eu pisco o olho e já foi 1 hora. Tá igual eu, você, então. Tem muita gente assim. Aliás, a grande maioria das pessoas tá assim, tá? Vamos lá. Imagina quem não tá fazendo o que a gente faz, como é que tá, hein? O tempo deles deve ser, não dá tempo nem de piscar o olho.
No filme Interestelar mostra bem essa variação de tempo e espaço. Uma parte da equipe vai até um planeta e quando voltam, um de seus colegas já está velho. Nossa, é bem velho, né? Porque a mãe com 80 e poucos anos, a filha, quando ele deixou com acho que 12 anos, né? Quando ele volta, ela tá com 80 e poucos anos, velhinha, quase morrendo, e ele praticamente não envelheceu, né? Porque o tempo em que eles viveram era completamente diferente. Só aquela aproximação que eles fizeram para aproveitar a força gravitacional do buraco negro e alavancar a velocidade deles para eles saírem dali, só aquela manobra custou, eu lembro no filme, né? Eu assisti, inclusive eu tenho esse filme gravado no meu computador, porque eu adoro, eu assisto ele 3, 4 vezes por ano. Só aquela manobra custou 50 anos. Só aquela manobra. Vamos lá. Rose tem que personalizar a IA. Você já personalizou a sua aí? Eu não, só abri aqui e perguntei. Ela só abriu e perguntou. Mas no Interestelar fica toda hora. Então, eu vou viver que nem meu tio, então, que mora na fazenda. Meu tio tá em 80... Fez 90 aquele dia, né? 92, eu acho. Pra ele o tempo não passa. Ele diz que demora demais pra passar, porque ele passa ali, ele vai pra área da casa dele, ele senta lá, ele toma o chimarrão dele, toma o tereré, e diz que o dia não tem fim. Mas ele vive numa frequência no meio da mata. Com a vida ganha, no sentido assim, criou todos os filhos, criou todo mundo. Ele tem uma vibração numa frequência de felicidade pura, né? Não sei. Nossa Senhora, uma pessoa que vive no meio da mata, que já criou todo mundo, que tá ali. Não, ele não mora no meio do mato. Ah, ele não tá mais na fazenda? Não. Mas mesmo assim, já criou todo mundo, já fez tudo, né? Eu entendo assim, né, que as pessoas quando chegam... Por quê? Eu acho que isso é relativo. Porque sim, é relativo, mas por que é que nós todo fomos... aposentado tem essa elevação toda, quem dera. Muitos têm, muitos não têm, mas por que é que a nossa vida... Então aí a gente cai por terra essa nossa teoria de que a gente precisa ter conhecimento. Você não precisa saber nada de física quântica, você não precisa saber nada de espiritualidade, simplesmente viva a sua vida de uma forma tranquila e pronto. Mas depois de uma certa idade, nós passamos a voltar a acessar o astral com mais facilidade. Porque você vai criando o desprendimento do corpo físico e você já compreendeu a vida, que ela não é material. A minha avó, que é a mãe desse tio aí, que era abuelita, ela eu acredito que sim, porque ela era tipo Branca de Neve. Ela sentava na cadeirinha dela embaixo dos pés de goiaba, que eu lembro, na casa dela, na cidade já isso. A avó Joana. Aí ela ia colher o arroz pra minha tia cozinhar. Eu lembro do arroz. Ela ficava com aquele pratinho igual aqueles pratos meus ali de fazenda, sabe? De ágata. É, aquele branquinho. É de ágata. Aí colocava o arroz lá, sentava na cadeirinha dela, com aquele vestidão de crente. Lá no... Chita, provavelmente. Chita. Cabelinho branco, com um coquinho aqui. Gente, e ela tinha mais de 100 anos e não usava óculos. Ai, meu Deus. E ela escolhendo arroz. Aí ela escolhia o arroz e ela jogava. Vocês não têm noção da quantia de passarinho que tinha assim ao redor dela. E eu acho que ela jogava esse arroz só para os passarinhos. Passa por isso que juntava, né? Enxergava direito, né? No mínimo. Mas era muito bonitinha. Pensa a frequência, né? Porque passarinho tá aquele ali. monte de passarinho ali em volta, esperando ela jogar o arrozinho. Ai, era tão lindinho. Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, eu lembro dessa visão. Porque enquanto isso eu tava em cima dos pés de goiaba lá, comendo goiaba. Eu e meu irmão. Essa questão da percepção é puramente frequência, tá? Quanto mais nós aumentamos a nossa frequência, mais... Inclusive isso aí que a Rose leu é interessante, ó. Quanto mais você aumenta a sua frequência, significa que você está mais ligada ao
ser e menos preocupado com o ter. O aumento da frequência vai realmente fazendo com que você vá se desligando dessas questões. E sabe o que acontece? Você sabe o que é isso? Esse elevar a frequência, se manter mais sereno, mais tranquilo? Isso é o que eu chamo de prosperidade verdadeira. Porque você está prosperando. Você está se desligando das questões do mundo e você está prosperando. Você, ser. O seu ser está prosperando, está melhorando, né? Porque se você sai da raiva e vai para a paz, você sai do ódio, vai para o amor, você sai do egoísmo, vai para o altruísmo, enfim, você está prosperando internamente. E você vai se desligando das questões materiais. Quando você começa a prosperar internamente, vocês ouviram bem o que eu falei? Eu repeti várias vezes, vou repetir de novo. Quando você prospera positivamente aqui dentro, você começa a emitir a frequência da prosperidade. Agora explica o que é prosperidade. Porque prosperidade tem N significados, abrange N coisas. Não, eu acabei de explicar. Você emite a frequência da prosperidade. Porque você... não é em que? Aí é que está. Os nossos sentimentos, as nossas frequências, elas não têm objeto. Não pode ter objeto. Não existe objeto para os nossos sentimentos. Simplesmente não existe objeto para os nossos sentimentos. Eu amo fulano. Ou eu odeio Beltrano. Tá, mas na sua concepção, o que é prosperidade? Essa prosperidade interna que você está falando. A prosperidade interna é você sair nós, humanidade, sairmos do ponto em que nós estamos aprisionados. Onde nós estamos aprisionados? Na baixa frequência. Certo? O que é a baixa frequência? A baixa frequência são esses sentimentos aos quais nós estamos naturalmente afeitos e vivenciamos eles no dia a dia. Quais são esses sentimentos? Raiva, ódio, inveja, tristeza, mágoa, todos esses sentimentos aos quais nós estamos acostumados a vivenciá-los no dia a dia, em maior ou em menor grau, em nós mesmos ou em outras pessoas, esses são sentimentos de baixa frequência. Quando você altera você deixa de dar atenção a esses sentimentos de baixa frequência e passa a dar atenção, colocar foco nos sentimentos de alta frequência, no amor, no altruísmo, na alegria, na felicidade, na paz, na harmonia, na compaixão, na compreensão, no amor, são sentimentos de alta frequência. Então você prosperou, você está prosperando internamente. Ou seja, você está emitindo altas frequências, você está emitindo frequência de prosperidade. Não tem foco, tem frequência. Prosperidade. Você está prosperando como ser. Se você está enviando para o universo frequências diferentes daquela que você estava, dizendo ao universo, eu estou prosperando como ser, eu estou prosperando como ser, o que é que o universo vai te enviar de volta? Se você plantou prosperidade, o que ele vai te enviar de volta? A lei do retorno. O que ele vai te enviar de volta? Prosperidade. Não tem objeto. Aí vem toda a prosperidade. Pessoas novas vão aparecer, pessoas que pensam diferente de forma numa frequência mais altas, pessoas que falam de assuntos edificantes, pessoas que fazem coisas boas, atuam na caridade, não têm egoísmo. Isso é prosperar. Tá?
E aí, a questão material também faz parte do prosperar. É algo que vai acontecer naturalmente com todos nós, com todas as pessoas que fazem isso. Por que que tem gente que ganha 1 ou 2 salários mínimos, tem 4 pessoas em casa, paga aluguel, o dinheiro dá para o mês inteiro e ainda só algumas moedinhas no final do mês? E no bairro do lado ali, a 100 metros, tem um cara lá que ganha 150 mil, mora só ele e a esposa ganha mais 100 mil e o dinheiro nunca dá. Aqui ganha 2 salários mínimos, tem 4 pessoas, paga aluguel, o dinheiro sobra. Ali a 100 metros, o cara ganha 250 mil, 2 pessoas, casa própria, carro próprio, tudo lá tá pago, tudo próprio, e o dinheiro não dá. Não tem alguma coisa errada? É com o dinheiro? Ou é com a frequência? Porque tudo é energia, tudo é frequência. Qualquer coisa que você disser é frequência, é energia, é vibração. Então, aqui, com 2 salários mínimos, tem uma frequência altíssima. Lá, com 250 mil, tem uma frequência baixíssima. Ah, mas por que o cara, então, se não prosperou? Porque ele veio com essa experiência de ter aquela vida. Aí entra uma série de outros conhecimentos que a gente precisa ter para não analisar da forma com que eu falei na live de sexta-feira. Nós temos o hábito, todos nós temos o hábito de analisar olhando por uma luneta. Nós temos que ter uma lente angular para analisar as coisas. Você não pode ter um conhecimento, porque tudo que nós precisamos não está em um conhecimento, está em vários. Muitas vezes em conhecimentos que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, naquele conhecimento que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, está o conhecimento que complementa e ajuda a entender o que nós estamos falando. Ou seja, se faz necessário que nós tenhamos muitos conhecimentos de várias áreas. Nós temos que ter esta boa curiosidade. Curiosidade para coisas não boas não devemos ter, mas para aprender coisas boas devemos ter sempre e muito. Eu fico com esse resumo aqui, ó. Quanto mais você expande sua consciência, mais o tempo se torna maleável e mais você percebe que o agora é tudo o que existe. O tempo linear está se desfazendo aos poucos para dar lugar ao tempo do coração. Eu fico com essa definição. Maravilha. Existem muitas outras. A frequência é a chave para tudo. Absolutamente tudo. Para crescer ou para regredir, tudo depende da frequência, tá? Você entrou na frequência alta, você progride. Entrou na frequência baixa, você regride. Não posso passar das 16, tá? Então, fechando. Que horas são? 4 minutos. Tá, já então a gente fecha, que 16 horas começa. Hoje é aniversário, festa de aniversário da minha neta, 3 anos. Ela não mora no Brasil, tá aqui agora passando uns dias. Então vamos fazer a festinha dela aqui. E aí o vovô tem que estar lá. Essa percepção do tempo é uma coisa bastante interessante. Eu sugiro a vocês todos prestarem atenção assim, chega no final do dia, procura prestar atenção em como é que você teve a percepção da passagem do tempo naquele dia e procura relacionar, você tem que relacionar para você entender isso que eu estou falando. Relacione a frequência com que você estava naquele dia com a sua percepção do tempo linear, da passagem do tempo linear naquele dia. Porque nós estamos em um momento, nós, humanidade, estamos em um momento, assim, emocionalmente, esse um momento que eu falo tem milhões de anos, tá? Em um momento de muita instabilidade emocional, né? Quem aqui não conhece aquelas pessoas assim que tem dia que acorda azedo, que é impossível ficar perto, e tem dia que acorda bem? E quem aqui também não conhece aquelas pessoas que só acordam azedos? E outras pessoas que só acordam bem? Então,
temos todo tipo de pessoas, mas de modo assim geral, estamos em um momento assim, ó, de instabilidade emocional. Todo dia e a pessoa se desestabiliza, tá indo bem, dá 7, 8, 9, 9h30 da manhã acontece alguma coisa, pronto, desanda. A pessoa estava bem até ali, ela já emburra, já azeda, já fica... Isso é instabilidade emocional, porque a frequência tá baixa, a frequência geral da pessoa. Quando você começa a aumentar a frequência, que é dar atenção para aqueles outros sentimentos, você vai começar a perceber que você vai passar por uma série de situações iguais às que você passava antes, que você vem, né, são eventos recorrentes, né, do seu dia a dia, e quando você começa a dar atenção para esta alta frequência, você vai perceber que aquelas mesmas situações não te abalam mais. Quando você chegar nesse ponto, porque realmente você conseguiu elevar a sua frequência. É impressionante. Eu estou falando porque eu passo por isso. Eu venho treinando isso, eu venho trabalhando isso há muito tempo. Então, hoje, acontecem coisas que vêm acontecendo há muito tempo iguais e que eu sabia que ia acontecer, chegava no dia de acontecer, eu já ficava nervoso 1, 2 dias antes, acontecia, eu ficava irritado durante vários dias. Hoje, este evento acontece sempre, praticamente no mesmo dia do mês, tá? Tem relação com pessoas com as quais eu me relaciono, chega naquela época aquilo acontece. Hoje em dia, vários dias antes de acontecer, eu não sinto absolutamente nada. Aí o evento acontece, aí eu não sinto nada. Aí depois que o evento aconteceu, eu não sinto nada. Ou seja, superei completamente. Não me permito mais abalar pela mesma situação. Outras situações diferentes acontecem que eu poderia ficar nervoso, irritado, chateado. Fico neutro, completamente neutro. E não é externamente que eu estou falando, não, tá, gente? Não é colocar máscara, eu não estou falando em colocar máscara, em fingir que ficou bem. Não, não é isso. Estou falando aqui, ó. Porque quando qualquer coisa acontece, seja ela uma coisa legal ou uma coisa que não seja legal, eu não olho para a situação em hipótese alguma. Eu fico o tempo inteiro olhando aqui para dentro, para analisar como é que eu estou me sentindo e o que é que eu ainda preciso trabalhar. É isso que me ajuda a manter uma frequência mais alta e continuar elevando. Porque quando eu elevo uma frequência, o que eu faço? Eu procuro ancorar essa frequência, ou seja, manter ela minimamente ali. Minimamente ali. A cada subida, eu entendo que ali passou a ser o patamar mínimo. Eu não me permito mais descer. Então, subir um pouquinho, ali é o mínimo. Subir um pouquinho, ali é o novo mínimo. Subir um pouquinho, ali é o novo mínimo. Subir um pouquinho, ali é o novo mínimo. Não me permito mais rebaixar a frequência. É trabalhoso? É. É impossível? Não. É fácil? É. Gasta tempo? Leva tempo. Gasta energia? Não, não gasta energia. Movimenta a energia. Porque a energia a gente não gasta, a gente movimenta ela. Porque a energia não é nossa. Nós captamos energia que não é nossa, a utilizamos e entregamos para o universo. Ou seja, a energia não é nossa. Ela é 100% reciclável todo o tempo todo. Então, vai circular mais energia porque você vai trabalhar mais. Mas todo mundo é capaz. Todo mundo pode. Basta simplesmente querer. Quer orientação? Estou aqui para dar orientação. Faço mentoria dando orientação. Faço limpeza energética que ajuda a pessoa a aliviar essas energias que sempre manteve à sua volta e melhorar. E tem um monte de gente aí para falar sobre isso, tá? Sobre os efeitos desses trabalhos todos, tá certo? Gente, hoje nós não vamos esticar não.
Eu tenho aniversário da minha netinha, como eu falei, agora há pouco, né? Tá começando agora. E aí eu vou lá pra festa dela, 3 aninhos, já é uma idosa. E aí eu vou lá participar da festa, certo, Rose? Acabou-se então? Vamos se acabar. Então vamos lá. Gente, um grande beijo pra vocês. Nos vemos quarta-feira. Estaremos aqui. Só que quarta é às 11 horas da manhã, tá? Não, meio-dia, horário de Brasília. Ah, são 11 horas nosso Campo Grande É. e meio-dia horário de Brasília e São Paulo. Meio-dia, horário de Brasília, Tá certo? bom? Gente, bom Beijinho, final de até mais. domingo, Tchau, até tchau. quarta-feira. Essas motos também estão Estão chateando. ajudando pra caramba.